Capítulo 7. Mais tarde, Jesus retomou suas atividades na Galiléia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próxima outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a dos tabernáculos. Seus irmãos disseram: "Por que você não vai para a festa, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz? Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido num canto. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo." Seus irmãos o pressionavam porque não criam nele. Jesus respondeu: "Não me pressionem. Minha hora não chegou. É a hora de vocês. Aliás, sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder. O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escondem. Quanto a vocês, vão em frente, vão para a festa. Não esperem por mim. Ainda não estou pronto. Meu tempo não chegou." Ele disse isso e ficou na Galiléia. Só que mais tarde, depois de a família ter ido para a festa, ele também foi, mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele, perguntando a todos: "Onde está aquele homem?" Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam: "Ele é um bom homem." Outros contestavam: "Nada disso, ele engana o povo." Entretanto, as conversas eram discretas, porque o povo tinha medo dos líderes judeus. Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo. Estava ensinando. Os judeus ficavam impressionados, mas estavam confusos. "Como ele sabe tanto sem ter estudado?" Jesus disse: "Não inventei nada disso. O que ensino vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu o inventei. Quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar, mas quem quer honrar aquele que enviou apega-se aos fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre. Então, por que estão tentando me matar?" A multidão protestou: "Você está louco? Quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônio." E Jesus reagiu: "Fiz um milagre meses atrás, e vocês ainda estão todos preocupados, imaginando o que estou para fazer. Moisés prescreveu a circuncisão, que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados. E vocês circuncidam um homem, operando parte do seu corpo, mesmo num sábado. Fazem isso para preservar um item da lei de Moisés. Então, por que estão preocupados por eu haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos. Usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é de fato correto." Foi quando alguns habitantes de Jerusalém disseram: "Esse não é o homem que estavam querendo matar? Olhem ele aí, dizendo o que quer diante de todos, e ninguém o detém. Será que os líderes pensam que ele é de fato o Messias? Nós sabemos de onde ele veio, mas no caso do Messias, ninguém sabe de onde ele virá." Então, Jesus, que estava ensinando no templo, gritou para eles: "Vocês pensam que me conhecem e que sabem de onde eu vim? Mas minha origem não é essa. Não estou nessa missão por conta própria. Minha verdadeira origem está naquele que me enviou, e vocês não o conhecem. Venho da parte dele, e é por isso que o conheço. Ele me enviou aqui." Eles procuravam ocasião para prendê-lo, mas ninguém tocou nele, pois sua hora ainda não havia chegado. Muitos de seus ouvintes passaram a segui-lo, mas diziam: "Será que quando o Messias vier vai apresentar provas superiores ou mais convincentes que essas?" Os fariseus, alarmados com a onda de rebelião que perpassava a multidão, confabularam com os principais sacerdotes e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas ele os enfrentou, dizendo: "Vou ficar pouco tempo com vocês, depois vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar, e para onde vou, vocês não podem ir." Os judeus perguntaram uns aos outros: "Para onde será que ele vai que não podemos encontrá-lo? Será que ele vai para o mundo grego para ensinar os judeus que vivem lá? O que ele quer dizer com 'vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar', e com 'para onde vocês não podem ir'?" No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como dizem as Escrituras." Ele fazia referência ao Espírito, a ser recebido por aqueles que crescem nele.
O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Os que ouviram essas palavras comentavam: "Este deve ser o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Outros ainda argumentavam: "O Messias não vem da Galileia, não é mesmo? As Escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi e de Belém, a cidade de Davi." Então, houve contenda na multidão por causa dele. Os mais exaltados queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Foi quando os guardas do templo se apresentaram aos principais sacerdotes e fariseus, que os questionaram: "Por que vocês não o prenderam?" Os guardas responderam: "Vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar como este homem." Os fariseus retrucaram: "Vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha? Não percebem que nenhum líder do povo creu nele? Não veem que nenhum fariseu? É só essa gente ignorante, que não sabe nada da lei de Deus, que é enganada por ele e acaba condenada." Nicodemos, o homem que havia se encontrado com Jesus e que era um dos líderes e fariseus, interferiu. "A lei decide sobre a culpa de um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo?" Mas eles o interromperam: "Você também está a favor do Galileu? Examine as evidências, veja se já surgiu algum profeta da Galileia." A reunião terminou e todos foram para casa. Capítulo 8. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: "Mestre, esta mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz?" Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: "Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra." Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: "Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você?" "Ninguém, Senhor", foi a resposta. "Nem eu", disse Jesus. "Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar." Mais uma vez, Jesus discursou para o povo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda." Os fariseus fizeram objeção: "Tudo o que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto." Jesus replicou: "Vocês estão certos quando dizem que têm apenas minha palavra, mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou, nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de 2 testemunhas, e é o que vocês têm: minha palavra e a palavra do Pai que me enviou." Eles perguntaram: "Onde está esse a quem você chama de Pai?" Jesus respondeu: "Vocês olham para mim e não me veem. Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também." Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: "Estou partindo, e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo." Os judeus se perguntavam: "Será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: vocês não podem vir comigo?" Jesus explicou: "Vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que sou quem digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus." Eles perguntaram: "Então quem é você?" Jesus respondeu:
o que tenho dito desde o princípio. Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou, que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona, ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram: mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim, é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês teimam em fazer o que ouviram do pai de vocês. Eles ficaram indignados. Nosso pai é Abraão. Jesus contestou: se vocês fossem mesmo os filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Aqui estão vocês, tentando me matar. Um homem que fala a verdade que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo o que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Então, eu chego, declaro toda a verdade e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz, e é por isso que vocês não ouvem, vocês não estão do lado de Deus. Os judeus então disseram: faz sentido, estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Jesus reagiu: não sou louco, apenas honro meu Pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, os judeus o interromperam. Agora temos certeza de que você é louco, porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo: se vocês praticarem o que eu disser, não terão de encarar a morte. Você por acaso é maior que nosso pai Abraão, que morreu? E quanto aos profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse: se eu apontasse os holofotes para mim mesmo, nada conseguiria. Mas meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser o Pai de vocês, aqui me pôs, neste tempo, em lugar de glória. Vocês não reconheceram sua ação, mas eu sim. Se eu, por falsa modéstia, dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei e estou fazendo o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa, olhou para o futuro e viu o meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam. Você não tem nem 50 anos e Abraão viu você? Acreditem em mim, disse Jesus. Eu sou o que sou, muito antes que Abraão fosse alguma coisa.
Era provocação demais para eles. Por isso, pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo.